Quero trazer algumas reflexões de Padre Gabriele Amorfi, um padre exorcista que escreveu vários livros e eu recomendo que todo católico leia, tenha na sua estante os livros do Padre Gabriele, dê de presente. Eu sempre digo que é uma catequese moderna, que tem relatos dele como padre exorcista, o que ele vê na prática. E eu realmente acho que para um padre exorcista, o mundo é muito mais preto no branco do que confuso. Principalmente nos tempos modernos, a gente cai na armadilha do relativismo, né? A sociedade, as pessoas vêm com o discurso de que tudo é relativo, que não existe certo e errado, que veja bem, nem tudo é tão ruim, nem tudo é tudo bom, e nós ficamos extremamente confusos. E o padre Gabriele Amorfi, ele, por ser exorcista, ele traz uma catequese, né? Ele traz um conteúdo catequético para a gente revisar, lembrar, aprender cada vez mais. E ele tem uma visão de mundo muito menos confusa, porque ele lida com uma batalha espiritual todo dia. Então ele trabalha com mais certezas que ajudam muito na construção da fé. As reflexões que eu vou trazer são do livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, que é um dos melhores livros dele, e eu recomendo muito que seja lido na íntegra, que seja dado de presente. Então vamos começar com algumas dessas reflexões. Todo livro do padre Gabriele Amorfi, ele lembra algumas verdades que tem que ficar muito claro para um católico em todos os livros dele. E nesse livro, O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas, ele fala muito, ele reitera muito uma verdade católica da nossa fé. Quando a gente morre, não há dúvida na nossa fé católica que nós passamos por um juízo particular e a gente é encaminhado para algum destino final, seja o céu, passando ou não pelo purgatório antes de chegar no céu, ou o inferno. Não existe reencarnação, não existe voltar e viver mais vezes outras vidas. E durante a explicação do que o padre Gabriele explica no livro, vai ficar muito claro. Então, eu já quero trazer o Catecismo da Igreja Católica, número 1021 e 1022, e uma passagem bíblica que é extremamente citada pelo padre Gabriele. O que é o juízo particular? É o juízo de retribuição imediata que cada um, a partir da morte, recebe de Deus em sua alma imortal em relação à sua fé e às suas obras. Tal retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou então a condenação eterna no inferno. Jesus, em nenhum momento, disse que haviam outras vidas, reencarnação, e ele deixa isso muito claro em vários momentos. Toda a Bíblia leva as mesmas verdades que você pode ler no Catecismo da Igreja Católica. Eu vou trazer um exemplo que o próprio Padre Gabriele nos lembra para a gente não se confundir. Quando o Jesus está sendo crucificado ao lado dos ladrões, o ladrão bom, temente a Deus, fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, não tem por que um católico achar que quando ele morre, ele vai voltar, ou que não vai direto para o céu ou para o inferno, ou, né, vai ter uma passagem pelo purgatório. E por que eu já quero começar com essa reflexão?
Porque em todo o livro do Padre Gabriele, ele deixa muito claro que nem sempre o mal, seja a maldade puramente humana, por escolha própria, ou espiritual pelo diabo, nem sempre ela parece ser ruim. Inclusive, essa é a grande artimanha do mal. Ela parece ser algo bom. Então, cuidado com ideologias, crenças, que tudo parece muito bonito, muito bom. Ah, que mal tem? Tem que tomar cuidado, porque nesse que mal tem, a gente se afasta de Jesus Cristo. Então, vamos começar. Como logo após morrer, nós vamos passar por um juízo final, Padre Gabriele já começa o livro nos lembrando o cerne da vida cristã, o centro da vida cristã: caridade, misericórdia, acolhimento, o empenho de imprimir em tudo o que fazemos amor. E aí ele lembra de Mateus no capítulo 25. Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Padre Gabriele também escreve: a todos os homens é comunicada a esperança, segundo a qual não existe pecado nem condição de vida tão deplorável ou falha humana tão irremediável que não possam ser encobertos plenamente pelo amor de Deus. Há uma condição exclusiva para isso, que se manifeste o arrependimento. Arrependimento no pecador e o desejo de perdão. Se existe uma palavra-chave nos livros do Padre Gabriele, é liberdade, livre-arbítrio. Deus nos criou livres e o arrependimento e o amor curam tudo, mas tem que partir a iniciativa de nós. Deus respeita a nossa liberdade. Ele quer nos ajudar, mas ele precisa que nós estejamos disponíveis. O inimigo da raça humana, que se rebelou contra Deus e almeja levar todo ser criado à perdição e à destruição, deseja com volúpia extrema que todos percam a esperança de amar e de regozijar-se agora e em cada momento de nossa vida, inclusive no instante final, com a misericórdia do Deus amor, que se encarnou em Cristo Jesus e que, mediante sua morte e ressurreição, readmitiu-nos no caminho da salvação, mesmo após o pecado original haver provocado a total ruptura da nossa comunhão com o Criador. Satanás age pelas tentações para destruir a nossa confiança de ser amado e de amar. Padre Gabriele nos lembra que o nascimento do menino Jesus é motivo de esperança. O Filho de Deus que nasce no meio dos homens para extirpar-lhes o pecado, o egoísmo, a morte, o poder do diabo. Somente com os olhos da fé saberemos ver quem é que está deitado naquela pobre manjedoura, o profeta esperado pelos gentios, o Messias, que ensinando nos caminhos da Palestina, curando os doentes, consolando os aflitos, pregando a boa nova do reino de Deus e expulsando os demônios, de forma perfeita e completa, revelará a face misericordiosa do Pai. Além disso, na sua morte e ressurreição, celebramos a salvação eterna para as almas que estavam mortas antes de sua vinda, assim como para todos os que viviam naquela época e também para os que viriam depois. A ressurreição de Cristo abre-nos as portas do paraíso, com uma condição: que essa salvação seja aceita livremente por cada homem. Deus não obriga ninguém a aceitar a salvação, mas em qualquer momento está sempre pronto a acolher-nos. Cumpriu-se o tempo. Graças ao advento de Cristo e à ressurreição, completou-se a revelação.
As portas do paraíso abriram-se de par em par e a luz fulgurante de Cristo ressuscitado adentrou a morada de cada um dos redimidos. Além disso, para termos o gozo da bem-aventurança eterna, devemos mudar de forma radical nosso modo de pensar e também a nossa vida. Somos chamados a uma constante metanoia, a uma conversão, reformulação das prioridades da vida, para que essa realidade possa cumprir-se plenamente ainda em nossa existência, ou seja, aqui. Nós temos que nos preparar para conquistar um lugar no paraíso. Vou fazer aqui um parênteses. O termo metanoia tem um livro do padre Marcelo Rossi só sobre essa questão da metanoia, dessa conversão. Inclusive, finalizando a leitura deste livro do padre Gabriele, eu percebo uma ótima dupla dinâmica, ler Padre Marcelo Rossi e ler Padre Gabriele Amorfi. Um complementa o outro numa catequese impressionante. Também gostaria de lembrar que essa metanoia, ela é extremamente efetiva dentro da fé católica. E, de novo, vai fazer muito mais sentido em outros capítulos, mas cuidado com quem acredita em muita coisa e acaba não acreditando em nada direito. Isso vai fazer muito sentido daqui a pouco, mas a gente tem que tomar cuidado com os relativismos, com achar que tudo é muito lindo, tudo é luz, tudo é maravilhoso, eu posso acreditar em tudo, porque quem acredita em tudo, talvez no final não acredite em nada de verdade. Talvez não faça sentido ainda, mas no decorrer das reflexões do Padre Gabriele, vocês vão entender como muitas crenças bonitinhas negam a Santíssima Trindade, negam os sacramentos, negam a Santa Missa, negam os santos, negam Nossa Senhora, negam a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, tem muita coisa que é bonitinha, mas não é boa para ninguém. Tem uma coisa que Padre Gabriele fala muito como um exorcista. Se a maldade, se o que há de ruim e o que vem do inferno sempre parecesse ser infernal, seria muito mais fácil não cair em tentação. Então, lembre-se, o mal pode se disfarçar de algo bom, algo supostamente bonito, um discurso bem feito. É sobre isso esse livro. Já no Gênesis é explicado como o mal age. Primeiro, ele tenta renegar o que Deus impôs a Adão e Eva, dando a entender que não é bem assim, duvidando da existência do pecado, do inferno, do paraíso, da vida eterna. É assim que ele age até hoje. Assim como ele induziu a Eva a entender as coisas diferentes, que Deus não quis dizer aquilo, que não é bem assim, ele age todos os dias na tentação de te falar: não existe pecado. Pecado não existe, é uma experimentação. Toda experiência é válida, tudo leva à evolução, tudo é aprendizado. Quem nunca ouviu isso? Não existe inferno eterno, não existe condenação eterna. Será que existe o paraíso mesmo? Será que existe uma vida eterna? O segundo artifício do diabo é fazer o mal parecer ser algo bom, como se fosse algo proveitoso e algo que não deveria ser privado de alguém, que a pessoa não deveria passar por uma privação. O mal, para ser uma tentação e a pessoa cair na armadilha, ele tem que parecer ser simpático, atraente, agradável aos sentidos. Por isso, cuidado com discursos que parecem bons. Sim, é exatamente assim que funciona. E acabam te afastando, você católico, da sua fé na Santíssima Trindade, nos sacramentos, no Santo Terço e por aí vai. E essas são só algumas reflexões do livro O Exorcista Explica o Mal e Suas Armadilhas. Recomendo muito a leitura, é uma catequese verdadeira, são livros muito, muito completos. Então, Padre Gabriele Amorfi deveria estar na estante de todo católico para não cairmos em tentação.
Todos nós podemos ser tentados, mas cair em tentação tem a ver com o nosso livre-arbítrio e o quão blindados nós estamos, o quanto nós estamos em oração, prestando atenção, vigilantes. E Pari Gabriele ajuda nessa vigilância. Deus seja louvado.